Alô, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Nós aqui nessa terça-feira, dia 23 de julho de 2019, tá acabando o ano, hein? Depois que chegar agosto, meu amigo, é um sopapo. E enquanto agosto não chega, o calor deixa, como diz outro, vai nos acariciando, deixando a gente doido. Noites mal dormidas, tem gente reclamando aqui por causa do calor. Aonde não tem asfalto é poeira, ou seja, tá do jeito. E ainda tem a fumaça, né? Tá do jeito que o rapazinho gosta. Complicadíssima a nossa Porto Velho, nosso estado de Rondônia também. Mas hoje, nessa terça-feira, gente, esse governo Bolsonaro pode ter tudo menos tédio. Sempre tem alguma coisa pra gente falar. Agora mesmo está sendo inaugurado o aeroporto na Bahia, na cidade de Porto Seguro. E lá, meu amigo, tá complicado, hein? A PM não foi, o governador do estado disse que não podia deixar a PM para ir bater no povo, ele também não foi na inauguração do aeroporto, e o Bolsonaro chegou lá com a boca pegando fogo, detonando todo mundo no estado. Para quem já estava mal na foto com os nordestinos, com certeza o que ele falou vai ficar pior ainda, hein? Mais tarde tem as repercussões das falas dele e, é claro, os memes, né? Que a gente não pode deixar que os memes são a graça. A capacidade brasileira de ter humor, ou de fazer humor, mesmo na desgraça, é algo que tem que ser estudado pela NATO, viu? E paralelo a isso, tem também o ministro da Educação, o Weintraub, nome isso complicado, que ontem lá no Pará saiu batendo boca com o pessoal lá em Alté do Chão. É Alté do Chão. Ficou feio o negócio, o vídeo está rolando na internet aí e está tendo maior repercussão. Lamentável, lamentável. E a nossa realidade aqui em Porto Velho é que nossa madeira Mamoré, que dizem que estavam restaurando, ontem desabou um barranco. Se perigar, meu amigo, não vai sobrar muita coisa naquele complexo da madeira Mamoré não, hein? E a prefeitura diz que não é responsabilidade dela, o governo do estado diz que não é, as usinas dizem que também não tem responsabilidade, ou seja, quem é filho feio é aquela coisa, ninguém quer assumir, né? Se fosse tudo dando tudo certinho, já estava todo mundo lá, batendo palma, meu filho é meu, mas filho feio, quando dá uma coisa errada, todo mundo pula fora. Por falar em Porto Velho, por falar em problemas, por falar em deficiências, nós temos alguém aqui conosco hoje que é vereadora, a vereadora Ada Dantas, que é uma das vozes opositoras ao atual prefeito, à atual administração da capital. Ela vai conversar um pouco, falar como é que está. Tem a questão do transporte urbano, tem a questão das UPAs, que são questões que nunca saem de pauta, dos buracos na cidade, do que é ser oposição ao prefeito numa casa na Câmara dos Vereadores, onde a maioria não é oposição. Ou seja, ela está aqui vaciada, sabe que casa não tem muito papo na língua não, hein? Se junta ela, Paletó e Elis Regina, prefeito come fogo, viu? E quieto. Mas vamos começar. Ada, bem-vindo ao Conexão Rondônia Vivo mais uma vez, né? Muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu sempre agradeço muito esse espaço, porque o povo precisa saber o que a gente tem feito, né? Qual a nossa atuação, onde a gente está brigando, lutando, né? E Porto Velho precisa disso, precisa de pessoas que realmente tenham compromisso e responsabilidade naquele parlamento. Precisa mesmo, hein? O negócio tá meio, a população fica... É tanto que as nossas pesquisas aqui, que a gente faz as enquetes, a gente vê muito que a população está muito... Eu não digo, não sei se é entristecida, acho que é a palavra mais certa, cansada de reivindicar. É toda semana, né? Só acessou o rondonialvivo.com, você vai ver que é gente reclamando de tudo quanto é trecho da cidade. É claro, mais na periferia, que são os esquecidos, né? Verdade, eu acredito que a parte ali da Zona Leste, né, o setor chacareiro, são áreas muito esquecidas e áreas que necessitam muito da atenção do poder público. Nós temos aqui mais de 400 quilômetros de áreas ainda só no cascalho, sem drenagem, né? Saneamento básico eu não posso nem dizer que Porto Velho tem, porque menos de 2%. É a pior capital do Brasil. Do Brasil, né? Então está em último lugar, então a gente não pode nem tocar no assunto de saneamento, mas não tem drenagem, né? São áreas encascalhadas ainda, e isso a gente pode levar em conta que a saúde é ruim também por conta disso, porque se você tem saneamento básico, se você tem uma rua asfaltada, você diminui o número de doenças respiratórias, logo o número de acidentes, entre outros, né? A saúde fica melhora a qualidade de vida do cidadão. Aliás, você falou setor chacareiro, eu tenho que aqui pedir uma desculpa ao pessoal do setor chacareiro. Me desculpem, mas olha, gente, foi sem querer, foi uma falha que eu coloquei setor chacareiro, setor cachaceiro, né?
Foi no mesmo. título ainda, olha, a matéria. Pessoal, Não, mas desculpa mesmo. mudou. Mudei, mas já tinha virado, hoje com a internet, é um piscar de olho, né? Já foi embora. Desculpa aí, pessoal, lamento, foi uma falha minha, tá bom? Agora, olha, a gente tá falando aqui da deficiência de Porto Velho. Uma coisa que tem assim, nós temos botado no jornal, falado, é a questão do transporte escolar. O Ministério Público já entrou, o governo do Estado já entrou, e a Prefeitura de Porto Velho colocou alguns ônibus, algumas linhas, mas ônibus velhos, caindo aos pedaços. Inclusive, na sexta-feira, o pai já falou que vão tocar fogo no ônibus, porque não está fazendo serviço direito, só vive quebrando. Sim. Como é que está essa questão e como é que tu avalia isso? Porque, afinal de contas, são crianças que nem terminaram o ano de 2018 ainda e estão sem aula. Sim, o problema vem da gestão passada, correto. Mas o prefeito ele não pode dizer que ele não tinha conhecimento. Né? Teve um decreto em 2015 do prefeito Mauro Nazif, onde tinha a questão do extraordinário. Né? Era um processo emergencial que teve na época, um contrato emergencial, na verdade. E aí ele foi sendo empurrado com a barriga esse contrato emergencial. Quando o prefeito fez a campanha dele, ele já conhecia esse problema, tanto do transporte público coletivo, que é o qual eu me refiro ao decreto de 2015, como o transporte escolar rural. Tanto que em 2017, em abril, salvo engano, 2017, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Porto Velho, onde nós colocamos ali o secretário na época, todas as pessoas envolvidas, quanto a essa questão aí do transporte escolar rural. Aliás, foi em 2018, abril de 2018, faz tanto tempo já, né? E foi abril de 2018. Nós fizemos ali a audiência pública, ficou definido que ia ter o processo ordinário, que não ia ter mais essa questão do extraordinário, emergencial, que estava dando muito problema e tal. E isso veio se arrastando. Né? Como eu sempre falo, o prefeito ele ficou ele ficou 2017 inteiro verificando quais eram os erros, que eu acho um absurdo, quais eram os erros na gestão para poder começar a corrigir em 2018, né? O que é um absurdo. Então, toda essa demora atrasou o ano letivo. E aí, eu comentei aqui com você antes, né, na hora que a gente estava aqui no início, se o prefeito realmente tivesse preocupado em resolver esse problema, o secretário municipal tinha feito mutirões nesses locais, para não deixar com que esses alunos ficassem fora de aula. Pegava a equipe da CEMED, equipe de professores, iam para os locais e faziam um intensivão, um mutirão. Tem que ser feito algo. Faço uma dispensa de licitação, faço uma contratação para veículos, né? Tem que ser feito. Nós levamos essa discussão para o Tribunal de Contas do Estado. E lá o Rodolfo, né, que é um dos técnicos, falou: a prefeitura ela tem que buscar uma forma de resolver o problema. Agora dizer que não pode resolver porque o processo ordinário não foi feito, isso é um erro. Então, deveria ter sido feito sim alguns intensivões, isso aí já acontece em vários locais do nosso país. As equipes vão até a localidade, fazem ali o mutirão, né? Faz a avaliação, vai na casa dos alunos. O que a prefeitura fez nesse período em que está sem transporte escolar? Ficou estudando e esperando que fosse resolvido. Entendeu? Então, eu como legisladora fiz a minha parte. Qual é a minha parte? Eu nem gosto de usar isso. Eu faço a minha parte, o outro faz a dele. Eu nem gosto de usar isso. Eu gosto de estar envolvido em tudo. Mas eu fiz a minha parte, porque a gente tem limitação. Eu não posso exorbitar da minha função e ir lá, olha, vou fazer o processo emergencial. Eu não posso fazer isso. O vereador tem seu limite. Fiz a denúncia ao MP, fiz a denúncia ao Tribunal de Contas, pedi que a prefeitura pudesse, levei as informações, tentei reunir isso na Câmara Municipal, porém, esse processo, o gestor, ele precisa abraçar a causa. Com certeza. O gestor é que é o responsável por isso, ele que precisa abraçar essa causa. Então, eu acredito que uma das saídas seria essa, um processo de que pegasse os funcionários, os servidores que nós temos, os professores, ia nas localidades fazer esses mutirão de ensino, intensivão, verificando como que estava o aprendizado dos alunos. Já que os alunos não podem ir até as escolas, a escola vai até os alunos. Concordo com você, Ada. E eu fico muito triste porque nós viramos matéria nacional, da mídia nacional,
Cadê esse problema desse descaso? Né? A palavra mais certa é descaso com a educação. É mais de 1.000 crianças sem aula. Aí eu fico pensando, como é que a gente pode falar em meritocracia numa situação como essa? Não tem. Não tem como, né? Não existe meritocracia nisso. Existe mesmo falta de amparo. Se um pai desse deixa o filho sem estudar porque ele diz que está sem transporte, ele vai preso. Uhum. Ele é denunciado. O conselho tutelar está em cima. Ele pode perder até a guarda do filho dele. Agora, o poder público não. Eu acredito que, inclusive, sabe, se fosse outras gestões, o prefeito já estava preso. Agora, por que não acontece? Não sei que costa larga é essa. Eu queria entender isso também. Só que a gente fica só com interrogações, né? São 7 ações que existem do Ministério Público em relação ao transporte escolar. Né? Tem várias denúncias, é Tribunal de Contas, é todo mundo, é MPF informado. Todo mundo já sabe desse problema. A coisa não acaba. E aí eu que sou legisladora, como que eu vou conseguir resolver isso? Agora, teve alguns pedidos de impeachment do prefeito na Câmara dos Vereadores recentemente. O que acontece, Nada? Que chega lá, o negócio ninguém lê, o negócio é abafado, o que é? Infelizmente ali já tem gente chamando o puxadinho da prefeitura, né? Olha, essa forma não é boa não, hein? Mas já tem gente que chama, que caracteriza a Câmara Municipal como um puxadinho. Porque o que acontece? Chegando lá, a gente tenta fazer uma CPI e não consegue assinatura. A gente tenta fazer uma investigação mais ampla, não consegue apoio. Porque nós temos ali 16 vereadores, salvo engano, que são da base do prefeito. Nós temos 5 vereadores que não são, que sou eu, não sou da base. Aí vem vereadora Elis Regina, vereador Alex Paletó, vereador hoje Márcio Oliveira, que não é da base, mas também tem uma relação muito boa com o executivo. Aí tem vereadora Cristiane Lopes, que não é da base. Somente 5, o restante tudo da base. Então há uma proteção, sim, dentro da Câmara Municipal nas ações da Prefeitura de Porto Velho. Eu penso que essa história de base, todo mundo que pergunta para mim, o que tu acha desse negócio de base? Isso para mim é um crime. Isso é um crime contra a população. Essa palavra base para mim é criminosa. Porque o que acontece? Entre aspas, criminosa entre aspas, é o sentido figurado da palavra. Por quê? Porque você está lá para fiscalizar o executivo. Claro. E quando você faz um conchavo político, um acordo político, você deixa de ter uma atuação completa. Você simplesmente fica com o rabo preso, fica amarrado a algumas ações, não pode cobrar. Por quê? Porque tem um acordo político envolvido ali. Né? Então é muito triste. É o toma lá da cá, né? É o toma lá da cá. Infelizmente, essa história de base, para mim, tinha que ser considerado crime no nosso país. Esse negócio de base eu não aceito. Eu acho isso um absurdo. Porque já imaginou se o Ministério Público é base do Judiciário? Olha que tem uma vaza-jato, hein? Não, então, não pode esse negócio de base, esse negócio aí não pode, não existe isso. Os poderes, eles têm que ser independentes e harmônicos. Com certeza. Agora, um ligado diretamente com o outro não existe. Ada, você tocou no ponto, essa questão da relação da prefeitura com a Câmara dos Vereadores. Recentemente, aliás, tudo está acontecendo recentemente, né? 75 milhões foi aprovado esse empréstimo. Você foi uma das vozes contrárias. Aliás, passa esse vídeo aí, por favor. Ei, Diego, secretário, como que o senhor chegou nesse cálculo? Fui eu que falei o número, 75. Eu acho bonito. Mas você vai pagar aqui. Ah, tá. É por isso que não foi aprovado de plano, porque por Veleda a gente não aprova. Pois é. Nesse vídeo, o prefeito disse com todas as letras que aprovou. Você perguntou qual o motivo, ou porquê de 75 milhões, ele disse porque achou bonito o número. Não soa como um deboche, Ana? Foi debochado, foi quebra de decoro, ao meu ver. Ele falou isso na presença de autoridades. Promotor, né? Do promotor, né? Promotor do Ministério Público, uma autoridade também. Nesse momento a gente estava fazendo uma avaliação, como representante do povo, era a voz do povo que estava ali na mesa, questionando onde seria investido e como chegou naquele número de 75 milhões. Ainda dei um exemplo de quando a gente vai fazer uma compra, um rancho para dentro de casa, né? A gente vai lá e faz a listinha, não é isso? Faz a listinha, o que eu preciso de arroz, tomate, cebola, aí você chega mais ou menos... O que eu menos preciso, né? Para economizar, né? O que eu menos preciso, ainda mais no Brasil, tem 14 milhões de desempregados, então a gente está avaliando. Mas ninguém passa fome. Isso. Não, pelo amor de Deus, não fala isso não, porque tem muita gente que passa fome nesse país. O presidente que falou.
Né? Lamentável essa fala dele, mas tem muita gente que passa fome assim nesse país. Então, você faz a listinha, né? Faz a listinha do que precisa dentro de casa e você chega num valor que você pode gastar. Um orçamento, né? Se eu tenho orçamento ou não para fazer investimento nisso aqui. Ou eu preciso ou não tirar desse caixa. Então, não foi feito isso. Simplesmente foi um número que ele achou bonito, conforme ele mesmo colocou, na presença de autoridades, e que ele simplesmente quis fazer. 75 milhões, acabou. Já que nós temos aí cerca de 21 quilômetros de ruas drenadas, que foi deixado na época pelo Mauro Nazif, para dar continuidade na sequência do trabalho dele, que ele colocasse isso no papel, então. Olha, vereadores, nós temos aqui uma planilha que nós fizemos um levantamento de 21 quilômetros de ruas que estão drenadas e que precisa ser feito um investimento com asfalto, com a massa asfáltica. Nós chegamos nesse valor de 75 milhões. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Simplesmente ele disse que quer, aí num primeiro momento, que tem essa pretensão já apresentada na Caixa Econômica Federal, 15 milhões de reais para comprar equipamentos, ou seja, maquinário, e mais 15 milhões para massa asfáltica. O que nós queremos, né, como vereadores que votou contra, não é prejudicar Porto Velho. Nós queremos ter o cuidado suficiente, a responsabilidade suficiente de saber onde vai ser investido. Transparência, né? Porque quantas ruas na nossa cidade você pode fazer uma enquete? As pessoas chegam e dizem assim, vereadora, a minha rua está dizendo lá que está asfaltada no papel, mas ela não foi asfaltada. Quantos lugares eu já cheguei fazendo... Eu sou a vereadora que tem o maior número de pedidos de providências aqui dentro de Porto Velho, e isso foi, inclusive, argumentado pelo vereador, líder do prefeito, vereador Alain Queiroz, onde ele foi fazer uma avaliação para poder argumentar dos 75 milhões. Ah, vereadora, a senhora é contra, mas é a senhora que tem o maior número de pedidos de providência na nossa cidade. Então a senhora deveria ser a favor. Seria a favor se tivesse um relatório de onde vai ser investido o recurso. Porque o início foi que seria investido em educação, na escola e reforma. Nem eles sabiam. O próprio vereador Alain Queiroz colocou para o pessoal lá do Cristal da Calama, no momento ali da tribuna, que ele utilizava a tribuna, disse que ia ser para construir uma escola no Cristal da Calama. A primeiro momento até fiquei surpresa, né? Como assim dispensa um crédito autorizado pela Caixa Econômica? Como que vai ser feito isso? Eu fiquei em dúvidas. E no momento eu questionei também o prefeito, ele pediu desculpas na hora, né? O prefeito do Chaves disse, não me desculpa, nada disso, esse empréstimo não pode ser utilizado para construir escola, não, é só para isso aqui. Ele falou desse jeito, né? Então ele pediu desculpa, desmentiu essa questão de que seria utilizado para construir escolas. Então, aí você vê que os próprios vereadores da base, inclusive a liderança do prefeito, não sabem onde vai ser investido. Não se comunicam, né? Não tem a comunicação. Imagina eu. Imagina nós aqui. Que não sou da base, que não tenho acordo nenhum, que não tenho nenhum, sabe? Não tenho motivo para poder dizer que sim. Se eu teria motivo se eu tivesse um relatório dizendo onde vai ser investido. Por exemplo, a Rua Beija-Flor, né, ali no bairro Lagoinha, tem drenagem. Ah, vereadora, a Rua Beija-Flor está dentro do cronograma, tá? A Rua Hugo Ferreira, lá no bairro Cidade do Lobo, inclusive hoje teve um protesto lá dos moradores, essa rua tem drenagem, aí eu vou investir nessa rua. Não veio nenhum relatório, e isso que nos preocupa, porque é recurso público. No direito administrativo, você que é acadêmico de direito, né? E eu hoje, graças a Deus, consegui, sou advogada. Então, olha a minha responsabilidade nesse sentido. Imagina, minha responsabilidade. No processo administrativo, direito administrativo, lá são requisitos do processo administrativo. Tem que ter objeto, tem que ter finalidade, tem que ter motivação. Então, são requisitos básicos do processo administrativo. A gente pode cancelar todo um processo, anular todo um processo administrativo, voltar atrás de todas as situações que foi aprovado por desvio de finalidade, por falta de motivação. E qual seria a minha motivação? O relatório das ruas que estão drenadas e que vai ser feito o investimento, né, através da massa asfáltica. É uma coisa tão simples e não é possível, em cerca de quase 3 anos dessa gestão, não conseguir ter sido feito um levantamento de onde vai ser feito essa massa de pavimentação asfáltica, onde vai ser aplicado.
Não é possível que não tenha. Teve a Patrícia, a outra Valéria, foram fazer curso fora do estado, entendeu? Foi pago pela prefeitura para poder fazer curso fora do estado, para poder ter toda uma técnica para fazer levantamento na gestão. O Diego Lage foi para a China, né? Então, que é o secretário da CEMOB. Nós temos técnicos altamente gabaritados na prefeitura para poder fazer um simples relatório, uma simples listinha de onde vai ser feito o investimento desse recurso, para poder fazer o básico. E aí a gente não tem, no investimento de 75 milhões, que vai ficar para a próxima gestão pagar, quem vai ser o prefeito? Isso que eu ia falar, isso não vai ser uma herança maldita, até porque Porto Velho já teve recursos para saneamento que voltaram para Brasília. Mais de 600 mil reais, né? Pois é. Agora, não seria, esses 75 milhões não vai se tornar uma herança maldita para o próximo prefeito? Vai amarrar a administração, a próxima administração? Se não tiver controle, vai. Porque se você colocar massa asfáltica numa rua que não tem drenagem, esse trabalho vai ser perdido. Esse trabalho vai ser perdido. E aí fica aquela situação. Será que esse recurso aqui está sendo investido com o recurso próprio da prefeitura ou é com o empréstimo de 75 milhões? Entendeu? Por isso que é necessário que seja feito o levantamento básico de onde vai ser investido para a gente poder ter um controle na fiscalização. Não é simplesmente eu vou comprar e vou fazer a aplicação. Eu tenho que saber de onde vem para onde vai. Entendeu? Com certeza. E é lógico que é uma herança, sim. Eu espero que seja bendita, porque eu não torço contra. Eu quero que realmente ele consiga... porque depois que nós fizemos a cobrança, eles disseram que vão fazer um levantamento de onde vai ser aplicado esse recurso. Eu espero que realmente façam esse levantamento, que nos entregue esse levantamento. Que dê publicidade a isso. Que dê publicidade a isso, porque tanto a imprensa como os vereadores precisam dessa fiscalização, tá? Há uma preocupação ali de alguns para dizer assim, não, eu falei primeiro, eu fiquei sabendo primeiro. Eu não quero saber quem vai ficar sabendo primeiro. Eu quero poder fiscalizar o recurso quando ele vai ser aplicado. Entendeu? Tá certo. É isso. Ada, qual a nota que você daria para a administração Hildon Chaves? Você já viu que uma vez você deu, se não me engano, foi 5, se não me engano. Eu dei 5, né? Pois é. Sabe, eu continuo dando 5 para ele, porque... A média é 6, né? Mas ele não está na média. Está baixa. Está baixa, a média está baixa. Nós tínhamos um concurso público em andamento, onde os aprovados estavam aguardando contratação desde 2015, que é operador de máquinas, tem toda aquela parte ali da CEMISB que necessita, né? O Ellen Prestes tem feito um trabalho bom na cidade, é por isso que o prefeito Hildon Chaves recebe essa avaliação minha, né, dos 5, porque ele faz parte desses 5. Da mesma forma ali a Indu, né, tem feito a iluminação, mas porque nós aprovamos um aumento, a taxa da COSIP, né, na época foi feita o aumento da iluminação pública e por isso que proporcionou a iluminação pública na nossa cidade. Então essa área de iluminação e limpeza vem dando certo, mas nós precisávamos que o prefeito tivesse contratado os aprovados para poder melhorar a CEMISB, termos mais garis na cidade para poder ter uma limpeza maior, porque não é só o centro da cidade que precisa de limpeza. Toda a Zona Leste, Zona Sul precisam, a Zona Norte precisa também desses mutirões de limpeza. Então, quanto mais recursos humanos, mais, né, a nossa cidade fica mais bonita. Então, ele não contratou os operadores de máquina, não contratou muita gente, o concurso passou e agora estão na justiça, né, para poder pleitear o direito, porque tinham o direito de ser contratado. Fez o concurso da CEMED agora, né, já aí quase no 3º ano já da gestão, deu um up aí nessa questão aí do concurso da CEMED, mas não melhorou a questão do transporte escolar rural. Não melhorou também o transporte público da capital, que inclusive eu tenho uma ação popular em relação ao transporte coletivo aqui. Na época estava faltando, né, ônibus para algumas linhas, então eu entrei com a ação popular. E o próprio magistrado disse que tinha um acordo em andamento, que era para eu aguardar, tarará, essas coisas, né? Então, foi dado uma pausa ali na minha ação. Mas são coisas que realmente afetam a população e que deveria estar funcionando. O serviço coletivo, ele é contínuo. Claro. A gente tem que pensar num todo, quando a gente pensa na gestão,
a gente tem que pensar nela para a próxima geração, para o próximo mandato. Não tem que pensar nela hoje. Vou dar o exemplo do Mauro Nazif. Só te interrompendo, não queremos te interromper, já que você fala do Mauro Nazif, eu queria que você explicasse para o nosso internauta a questão dos equipamentos. Falei em equipamento. O Mauro Nazif, quando saiu, dizem que deixou 300 máquinas novas, compradas, para serem usadas. O prefeito fala que não. Como é que está essa questão? Deixou ou não deixou? Pelo que você sabe, Ana. Deixou um canteiro de máquinas na CEMOB, inclusive, na época, a gente recebeu algumas denúncias, né? De que tinham vários maquinários parados, os próprios servidores denunciaram isso, que tinham vários maquinários parados dentro da CEMOB. Fui lá, fiz a fiscalização, questionei documentos, como eles não me passaram a documentação na hora do levantamento de peças que tinha feito para poder trocar as peças, eu fiz a denúncia no MP e no Tribunal de Contas, né? Certo. E o processo andou. Graças a Deus eles começaram a andar, tá? Foi feita uma auditoria dentro da CEMOB para poder fazer o levantamento de maquinários, por que estava parado, né? Quais são as peças que estavam faltando, como foi utilizado o cartão corporativo, né? Porque existia um cartão corporativo na época, então ainda está em andamento todo esse processo. Então, maquinário a prefeitura tem. O Mauro Nazif deixou o maquinário. Deixou sim, estado. deixou em bom estado. Acontece que estava parado lá dentro da prefeitura, aquela situação. Quando o Wildon chegou, né, essa administração atual chegou, eles foram começar a entender como funcionava tudo isso. Então ficou quase um ano, né? Essas são as desculpas que nós temos. Seria tão bom se os problemas parassem também enquanto eles fazem esse levantamento, né? Os buracos legal. pararam de crescer, a UPA pararam de dar problema. Pois é, mas essa foi a desculpa. Está sendo feito o levantamento, sendo que no final do ano tem o período de transição, né? São quase 40 dias ali do período de transição, que é onde o que é eleito chega, faz uma avaliação do que precisa ser resolvido, do que não... como que está o orçamento de tal secretaria, como que está, onde eu preciso melhorar os recursos humanos. Tudo isso é feito no período de transição. E quando a pessoa coloca o nome à disposição para um cargo eletivo, ela tem que, no mínimo, conhecer a cidade. No mínimo. Concordo. No mínimo, conhecer a Zona Leste, conhecer a Zona Sul. Agora vem esses forasteiros, né? Vem essas pessoas que se dizem novo. Porque eu conheço a cidade, nunca andou, não sabe nem o nome de bairro aqui. Entendeu? Não sabe nem qual é a pracinha que tem no bairro, sei lá, Eldorado. Não sabe nem o nome, não sabe de nada. Mas aí chega com aquela conversinha fantasiosa, aquele jeitinho de menino, sabe? Humilde, e, né? Humildezinho, dizendo que vai fazer a mudança, que ele é a mudança, que não sei o quê. Acabar não conhece nada, não sabe como que foi a gestão, não acompanhou, não acompanhou nada. E aí chega e não consegue fazer a coisa acontecer. No mínimo, a pessoa tem que conhecer a cidade, né? Eu amo Porto Velho, mas vivo em Miami. Eu amo Porto Velho, mas vivo no Rio de Janeiro. Eu amo Porto Velho, mas estou lá em Curitiba. Entendeu? Não é assim. Também. Eu amo Porto Velho, estou lá no Rio das Garças no final de semana. Eu amo Porto Velho, fui lá na Bebel conhecer. Vale a pena, hein? Eu amo Porto Velho, vou participar lá do Vila Calderita. Vale o Souza também. Eu amo Porto Velho, vou lá para o Souza, para o Jaci Paraná. Agora, outra coisa, né? A gente vê os pontos turísticos da nossa cidade. Precisa de recuperação. A maior decepção que eu tive agora foi essa questão da estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi o único local onde o prefeito realmente disse que estava abraçando e que a obra estava acontecendo, aparecia ali com o capacete dele laranjinha para dizer que a obra estava acontecendo. Olha o desmoronamento que teve no barranco. É perigoso levar tudo ali, né? Perigoso levar tudo. É claro que ali é uma compensação das usinas, e é bom que todo mundo fique ciente que quem está fazendo aquele trabalho ali são as usinas, né? E elas nos abandonaram em 2012, quando era para ter sido feito aquele muro de arrima, um muro de contenção. E é por isso que as comunidades estão afetadas. E é por isso que a nossa área ali, a nossa orla, vamos dizer assim, do Rio Madeira, está afetada. Porque não foi feito o muro de contenção na época que era para ter sido feita, desde 2012. Um exemplo disso é o Mirante 3. Exato. Ficou abalado o Mirante 3, né? Ficou totalmente ali destruindo cada bomba. Um também, né? Então, aí disseram que não era não, por conta das usinas. Mas tá aí. Olha aí o que está acontecendo. Abandonado. O nosso Rio Madeira é novo. O nosso Rio Madeira é novo. Para ele sofrer um abalo da forma que foi nessa construção toda, ele tem que ter uma preparação.
E a preparação foi o TAC que foi feito entre o Ministério Público e as usinas, que era para ter sido executado, que era o muro de contenção, o muro de arrima. Não foi feito e é isso que está acontecendo hoje. Esse é o retrato do distrato do TAC das usinas com o Ministério Público. E fica por isso mesmo, né? O pior é isso, né? Esperamos que não fique por isso mesmo, né? Vamos dar a voz ao nosso internauta aqui, tem muita gente aqui, deve ter muita pergunta, hein? O Júnior Moreira Silva Moura. Bom dia, vereadora. Gostaria de solicitar sua presença na rua Jaqueira, pois precisamos de apoio para que venha o asfalto para a nossa comunidade, bairro Castanheira. Tá Legal. certo, Júnior? Júnior, um abraço para você. Rua Jaqueira, é? Jaqueira, no bairro Castanheira. Ele falou aqui mais ao Nossa rua não precisa ser feita a drenagem, pois ela tem um declínio muito bom para um córrego. Ótimo. Tá certo, um abraço, brigadão, hein? A Loreci Karnoski, vereadora, faz uma indicação para asfaltar a rua Ana Sobral, no bairro Lagoinha, Parque Ceará. Já temos essa indicação, viu? A Ana Sobral ali. Inclusive foi no bairro Lagoinha, ali teve alguns asfaltamentos que foram indicações nossas também. Inclusive a Ana Sobral, salvo engano, é uma das poucas ruas que não está asfaltado lá, né? Salvo engano. E a rua Beija-Flor também. Beija-Flor, né? É. Tá certo. Abraço, Loreci. Muito obrigado. O Luiz Carlos Chiquinel Dantas. Olha meu irmão aí. Ah, é teu irmão, é? Vereadora, parabéns pelos trabalhos realizados em nossa cidade. Tá certo. Obrigado, mano. Meus Quer bater uma foto nossa aqui, ó? Vamos bater. Tá bom, vai lá. E o Samir Azevedo. Vereadora, por favor, olhe por nós do bairro Castanheira. Rua Piano perdeu até rota de ônibus por causa da falta de asfalto. Samir, lamento também. É, lamentável. É isso que eu falo. Essas rotas de ônibus, elas são prioridades para poder fazer o asfalto. Toda rota de ônibus, ela é prioridade. Por quê, gente? Não é só porque está passando o ônibus. É porque dali o coletivo, ele é para atender os trabalhadores, tanto que vão, né, fazer o deslocamento, que são aquelas pessoas que não têm transporte, como para os próprios motoristas e cobradores de ônibus. Porque eles ali desenvolvem desvio na coluna, né? Você já imaginou essa rota todinha passando no buraco o tempo todo? Então desenvolve ali desvio na coluna, várias doenças ortopédicas por conta da falta do asfalto. Então os próprios trabalhadores do transporte coletivo ficam prejudicados, não só a população pela falta, né, do ônibus, mas os próprios trabalhadores. Então a rota de ônibus, ela tem que ser asfaltada com prioridade. Ok, Samir Azevedo, um abraço para você, obrigado, hein? Um abraço, Samir. Ó, Luiz Carlos aqui, o teu irmão, tá falando que você vai ser a futura prefeita. Por isso que eu quero que tu me responda isso, hein? Vamos esperar. Valeu, Luiz Carlos. O Guapa Azevedo, Residencial Loreci, o gabinete da parlamentar tem pedido de providência para o local solicitado. Estamos acompanhando. A TT Mira Azevedo. É a Guapa, é a Mira, minha assessora, ela está respondendo. Olha só que legal, né? Tá certo. Ela já está respondendo o pessoal que está fazendo pedido aí. Então, você que está fazendo pedido para sua rua, se você quiser informar aqui nos comentários, né? Minha rua já tem drenagem, precisa de asfalto. Ou estou pedindo fazer qualquer solicitação, a minha assessora já está acompanhando aí, viu? Tá certo. Nos comentários. O Samir Azevedo novamente. E o concurso da saúde? Quando... que o último foi em 2011. A saúde está um caos. Vários bairros criados sem nenhum posto para atender. UPAs lotadas, falta médico. Tem uma notícia sobre esse concurso? Para médicos já foi chamado mais de 40, né? Eles foi chamado, não teve nenhum concurso para saúde voltado para técnicos, para enfermeiros. Precisa, já tá na hora, é uma necessidade muito grande. Até porque tem muita gente que vai para aposentadoria, né? Aposenta. Exatamente. Então você precisa ter uma rotatividade. Tem que ser feito um levantamento mesmo. Tá na hora já, né? Luiz Carlos Pereira. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço. Ok, Samir. Um abraço para você também. A Noemi Freitas. Bom dia, minha querida amiga. A Noemi? Um beijo, Noemi. Obrigado pela audiência, Noemi. Obrigada, um abraço. Noemi. Tenho orgulho de você, vereadora. Admiro muito o seu trabalho. A Noemi está falando aqui. Obrigada, Noemi. Obrigada por acompanhar aí o nosso trabalho. Vou dar um beijo pro meu irmão também, né? Que fez algumas dedicações aí. Né? Vai me responder o negócio aí, hein? O Máximo Silva, parabéns, Rondônia ao vivo, em convidar a vereadora mais atuante da cidade de Porto Velho. Espero que possa haver um novo convite à nobre vereadora. Tem meus parabéns, a nota 10. Máximo, muito obrigado. Máximo
Silva. Máximo Silva, muito obrigada, viu, por acompanhar o trabalho. Eu digo sempre que o eleitor consciente é aquele que acompanha o seu parlamentar. Opa, com certeza. Não é verdade? Com certeza. Acho que e é necessário, né? É necessário, Assim tem que como, acompanhar. Assim como as pessoas falam assim, porque a oposição está atrapalhando não sei o que a oposição tinha que acabar. Meus amigos, entendam o seguinte, a oposição é ela que tem, ela é necessária até para quem está comandando poder saber onde é que está falhando. Verdade. Quando você não tem oposição, é todo mundo batendo palma. Isso. Chorando, mas batendo palma, né? Isso não dá certo. A oposição é que faz com que o gestor trabalhe, a administração funcione. Não tem como. Outro dia eu recebi algumas denúncias ali em relação à escola que estava precisando de vigilante e tal. E aí fortaleceu a segurança. Começou a ter uma ronda, sabe? Então, não, vamos fazer o vídeo monitoramento. O próprio secretário foi lá para procurar saber o que estava acontecendo. Então, é a oposição que faz isso. Precisa, é necessário. Porque se eu ficar só batendo palma, ninguém cresce com isso. Não tem porquê, né? Não tem necessidade com isso. Com certeza. A pergunta é a seguinte. Você vai sair para a prefeitura no próximo ano ou vai sair para a vereadora? Não, a minha pretensão é reeleição, né? Reeleição. A minha pretensão é reeleição, né, para vereadora, para poder dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo. Vamos ver se o povo vai aprovar isso, né, ou não. Isso aí fica a cargo do povo. Eu tenho um maior número de providências, pedidos de providências para a Prefeitura de Porto Velho. A gente tem conquistado muita coisa, tem feito muito trabalho dentro da cidade. Às vezes não aparece muito, né? Mas a gente tenta ao máximo divulgar esse trabalho, mas eu não tenho pretensão de vir candidata a prefeita, até porque eu não tenho cacife para isso. Financeira mesmo, né? Não tenho cacife para isso não. Você tem que ter muito acordo, muita parceria envolvida, né, para você poder chegar em muitas localidades. Infelizmente, né, porque se nós tivéssemos eleitores conscientes que acompanhassem o trabalho dos parlamentares, né, visse ali, realmente aquela ali conhece, sabe o que está falando. Mas nós não temos, então fica muito, as eleições, elas ficam muito para a última hora. Né? Às vezes o eleitor ele é envolvido, né, em conversas e tal, então agora nesse momento não. Eu quero que o povo conheça um pouco mais o meu trabalho, veja qual é o meu desempenho, para a gente poder depois pensar nesse assunto. Eu particularmente, o Ivanilson, eu acho que você está muito melhor no parlamento do que como à frente da gestão de uma cidade. Porque numa cidade, você muitas vezes quer fazer muito, mas não dá. A situação toda, né? Agora você no parlamento, você pode atuar muito melhor como os olhos da população. Exatamente. Eu também gosto disso. Acho que todo mundo vai ganhar e vai ganhar muito, com certeza. A gente está conversando aqui e tal. Infelizmente tem a questão do tempo. Eu queria que você dissesse qual recado que você deixa para o nosso eleitor, para o nosso internauta. Realmente o tempo aqui é cruel. Quando a coisa está ficando boa, cara. Eu quero que o pessoal possa acessar a minha página, né? O Facebook Ada Dantas Boabaide. Acesse lá, acompanhe meus trabalhos. O eleitor ele tem que estar consciente de como trabalha o seu representante. Acessa de todos os outros, né? As páginas de todos os outros políticos. Acompanhe o que cada um tem feito. A primeira coisa que eu fiz no meu mandato, e isso eu vou repetir até o final dele, até a próxima legislatura, foi fiscalizar as escolas municipais, procurar saber como que estavam os alunos nas escolas. E a gente pôde perceber que lá não tinha climatização. Então a primeira coisa que fiz foi o quê? Verificar, fui atrás da emenda parlamentar, consegui R$500 mil para climatizar. Foram mais de 38 escolas climatizadas. E isso o povo precisa ter conhecimento. Foi a vereadora Ada Dantas que conseguiu emenda com o ex-deputado Jesuíno para climatizar as escolas. Isso é um ponto muito positivo para o nosso município. O prefeito só conseguiu climatizar as escolas porque nós conseguimos a emenda parlamentar para isso. E foi aplicado os recursos. Tem algumas escolas, inclusive, que precisa da subestação e aí é necessário que dê andamento. Tem também a questão do Barco Hospital, que eu vi o prefeito fazendo uma visita lá no Barco Hospital, né, que vai atender a comunidade ribeirinha. Eu consegui essa emenda parlamentar com o ex-deputado Jesuíno no valor de R$300 mil. E isso possibilitou a reforma do Barco Hospital, que já está em andamento, para poder atender toda a comunidade ribeirinha. Então é um trabalho que a gente tem feito.
Então, tem várias outras coisas que a gente vem fazendo. A ambulância agora que vai para Nova Califórnia, uma ambulância traçada que vai para Nova Califórnia, que a gente também conseguiu com o ex-deputado Jesuíno. Outra ambulância que nós conseguimos que vai para Extrema, então o pessoal de Extrema também vai receber uma ambulância, que é o deputado Neito, também do PMN, né, que nós conseguimos que vai ser encaminhado para lá. Então, dentre outras coisas, outros projetos, projeto que eu tenho o maior número de projetos aprovados também na Câmara, viu? Se a gente for falar aqui do nosso projeto, tem várias leis que já estão aí em efetividade. A questão de não constranger a mãe que está amamentando em público. Nós conseguimos aí a aprovação e já é lei. Então, o estabelecimento, que agora, eu só estou falando sobre isso porque agora o mês de agosto é o mês do aleitamento materno. Então, aquela mãe que estiver amamentando em público e o estabelecimento, o proprietário chegar e dizer assim, olha, não pode amamentar aqui, o estabelecimento é multado. Tá? Então, absurdo, né? Até para isso a gente tem que criar lei, para ter o respeito na amamentação e alimentação do bebê. Então, não era para criar lei, era uma coisa tão natural, né? Natural, era para ter o respeito e só, acabou. Se um respeitasse o outro, a convivência do nosso mundo ia ser muito melhor. Né? É o bem comum, é o respeito ao próximo. Então eu peço que acesse a minha página, Ada Dantas Boabaide, e acompanhe meus trabalhos ali. E pode mandar a solicitação lá que a gente atende os pedidos, cobra, reivindica em favor do nosso povo. Ada, tem duas perguntas que eu quero que você me responda, dê uma resposta. Como é que você está vendo a questão do Bolsonaro e do governo Marcos Rocha? Marcos Rocha, ele trouxe uma alegria para a gente, que foi a questão de tirar o pessoal do chão do João Paulo II. Sabemos que ali foi um contrato, né, milionário, né? Foram muitas cifras para poder ter isso, mas vida não tem preço. Então eu aplaudi em primeiro momento essa situação dele e espero que ele continue pensando assim em vida. Mas ele também precisa trazer para mim mais coisas boas, né? Trazer para o nosso povo mais coisas boas. Ele está muito longe, distante da imprensa, ele precisa aparecer mais, trazer mais ações positivas para o nosso estado de Rondônia. E Bolsonaro, ele com essa reforma da Previdência, né? Ele tem que ainda trazer os números do que vai melhorar, do que não vai. Quero que ele pense, e foi por isso que eu votei nele, eu quero que ele pense mais nas legislações penais. Tá? Hoje o bandido te assalta e está fora, é capaz de sair da delegacia primeiro que você. Então a gente tem que melhorar a legislação penal. O cara que mata está na rua com a progressão de regime, progressão de pena. Em 6 anos, ele pode ter cometido o homicídio de qualquer forma que seja. Cruel, tolo, torpe, qualquer motivo que seja. Em 6 anos ele começa a progressão do regime dele, ele pode estar na rua por causa disso. Então é necessário que mexa na legislação penal. Eu acredito que nós temos que ter uma reforma, tem que mudar a nossa Constituição Federal. Pegar a Constituição Federal, ela tá assim, e botar ela desse jeito aqui, para trazer o direito da pena de morte. Ada, tu tá falando besteira? Não tô falando besteira. Eu sou a favor da pena de morte, sim, no nosso país. E não venham me dizer que vai morrer só pobre, negro e não sei o quê. Nada disso. Nada disso. Eu digo pena de morte para aqueles que foram pegos fuzilando em flagrante, coisas que são realmente sim, o cara matou, tem a filmagem, foi comprovado que foi ele, tem a digital, tá tudo certo. Legal, pena de morte para ele. Porque assim esses bandidos perversos vão começar a respeitar o nosso povo. Agora eu não posso, como cidadã, pagar meus impostos, tentar trabalhar todos os dias, você, sabe? Todo mundo, a gente trabalha para poder ter nossas coisas, para poder respeitar o povo de alguma forma, você ter a sua vida garantida, né? Poder morrer ao lado ali da tua família, dos teus filhos bem velhinho, e vir um bandido tirar a tua vida do nada, por um celular, por qualquer coisa que seja, e o cara não ser punido e a minha família chorar eternamente. Entendeu? A gente não pode mais enfrentar isso no nosso país. Isso tem que acabar. E foi por isso que eu votei no Bolsonaro. Foi por esse motivo. Estuprador, castração química, já que não pode mutilar, não pode cortar o mal pela raiz, castração química, ele tem que perder a vontade, perder a libido, perder o prazer. Porque já que as pessoas consideram isso doença, ele tem que perder o prazer em fazer isso.
Então a gente tem que buscar essas formas que às vezes na Constituição Federal ela diz ali que não pode ter pena de banimento, pena cruel, mais cruel é a vida da vítima, que não consegue superar um trauma desses, entendeu? Mais cruel é a vida da vítima que não consegue superar a perda de um ente querido que foi tirado, né, de uma forma brutal. Então são essas coisas que a gente tem que começar a pensar no nosso país. Essa inversão de valores é que tem que acabar. Eu sou a vítima, você é a vítima. O cara, o bandido que não tem, sabe, não tem nem um pingo de respeito, não tem escrúpulos, não tem absolutamente nada, não tem mais valores, esse cara tem que ser extirpado da sociedade. Tá certo. Ada, muito obrigado. Eu vou fechar aqui com alguns internautas que mandaram algumas mensagens aqui, tá bom? O José Carlos Rodrigues Dantas, meu amor da vida, pai te ama. Olha aí, meu pai, olha só. Obrigado, Beijo, José Carlos. O Ranieri Barros, Ada prefeita. Aí, ó, você não quer, mas o povo quer. Valeu, Ranieri. Um abraço, meu caro. Obrigada, Ranieri. Um abraço. O Ezequiel Juscelia, até aqui em Campo Grande, até aqui em Campo Grande, mas estou na escuta. Um abraço, Ezequiel. Muito obrigado. Legal, olha, de Campo Grande, bacana. Um abraço. Noemi de novo. Ada prefeita, Porto Velho precisa de você. Tá certo, Noemi. Um abraço para você. Obrigada, Noemi. O Cardoso Lima. Bom dia, vereadora. Parabéns pelo ótimo trabalho. Pergunto como está o desenvolvimento do trabalho de manutenção das estradas e pontes na ponta do Abunã, especificamente na zona rural de Extreme, Califórnia. Agora seria a hora, porque quando chega as chuvas, ficam inúmeras crianças sem aula devido à falta de condições de tráfego nas vicinais. Então, depois que foi separada a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, parece que começou agora a dar certo, né? Tanto que essas linhas aqui, ó, por exemplo, linha das Castanhas 2, esses ramais, né, o reassentamento de Santa Rita, vários ramais ali já começaram a ser atendidos, né, pelo Luiz Cláudio, pelo Evaldo, lá da Semagric. Então, houve um problema nessa gestão em que empatou o trabalho, que foi um péssimo erro. O erro, ele até nisso, né, ele conseguiu ser péssimo, né, que foi essa junção dessas duas secretarias, que foi a Semagric com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso empacou os trabalhos. E agora, como foi, né, separadas, desmembradas, a gente está vendo aí que o trabalho está acontecendo, né, através ali da Semagric. Então, espero, né, que se ele quiser mandar para mim também o trecho que ele precisa, a gente faz o pedido de providências. Está aqui já, depois o pessoal acessa lá e você dá uma olhadinha. Certo. Tá, o programa fica na fanpage do Rondônia ao Vivo, tá, gente? Ó, o Santos Lemes, o único contra você que não gosta de você. Já falou isso aqui. Mas faz parte, né? Ele só falou isso? Só. Mas ele tem que me conhecer, faça uma visita lá no meu gabinete, né? Veja lá a quantidade de trabalho que nós temos, né? Às vezes eu tenho essa cara bonitinha, né? Às vezes diz assim, que ela é bonitinha, enjoada, chata, não sou não. Eu sou marreta. Sou bonitinha, mas não sou ordinária, né? eu sou marreta na hora que tem que ser, eu sei cobrar, eu sou uma ótima cobradora. Tá certo. Um abraço, Santos, valeu. Um abraço. O Áureo Andrews, só Jesus na causa. Tá falando do prefeito. Verdade. Valeu, Áureo, um abraço. Um Neilton Vidal, uma boa sugestão, Ada e Elis prefeitas. Eita, olha só. Olha, uma dobradinha aí, hein? De repente. Uma chapa bem feminina, por sinal, né? Ia ser maravilhosa essa chapa, hein? Com certeza. Minha amiga Elis, um abraço. A vereadora Elis tem feito também um grande trabalho na Câmara Municipal. Ada, nós aqui do Rondônia ao Vivo, você sabe que quando quiser estamos de portas abertas. Eu acho que é interessante você vir aqui, dar visibilidade, falar e ter essa interação com o eleitor, né? Eu acho que o grande erro de muitos políticos é que do eleitor muitas vezes só querem duas coisas, voto e distância, né? E eu acho que isso é um erro muito grande. Também tá acho. Eu que agradeço. Eu que te agradeço sempre, tá bom, Ada? Um abraço, um beijo a todos. E você que ficou aí, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação. E é isso, gente. Hoje em dia, política, hoje em dia, os canais são vários. É o Facebook, as redes sociais estão aí. É para você cobrar, é para você mandar a tua sugestão, as tuas críticas, que com certeza os vereadores como a Ada Dantas agradecem essa participação. Tá bom? Um abraço e até amanhã.